bom. No segundo bloco, a gente dedica a uma das habilidades do profissional do futuro. A gente vai falar de gestão de talentos, que hoje ocupa a 12ª posição e tende a melhorar. Reza a lenda que gestão de talentos ela vai começar a ser uma preocupação muito grande com a inserção da inteligência artificial, porque talentos precisarão ser desenvolvidos cada vez com maior velocidade de uma forma muito mais profunda. E conforme eu fui distribuindo as habilidades nos episódios, essa ficou a critério do Milton Jung por conta do mundo corporativo. Você fala muito sobre gestão de talentos, você fala muito sobre o olhar humano. Aí eu quero ouvir também o Irineu, que também fala muito do elemento humano no futuro da humanidade. Então vamos lá, como é que você tem visto, né, esse olhar das empresas para a gestão de talentos, Milton? Se você me permite, o programa Mundo Corporativo é um programa no qual nós falamos sobre gestão de talento, negócios, carreiras. Tivemos a Rebeca já como nossa entrevistada também. E é uma grande oportunidade para se aprender no que acontece na área corporativa. Por uma dessas coincidências, e o programa nos ofereceu essa, tempos atrás, convidado pela minha colega Leni Quirilos, que é fonoaudióloga e também é autora de livros junto comigo, nós fizemos vários projetos juntos, ela me pediu, me provocou para um congresso de fonoaudiologia que pensasse sobre a evolução do vocabulário no mundo corporativo. Eu resolvi olhar e analisar as entrevistas que eu tinha feito no mundo corporativo. O programa começou antes de mim, começou na apresentação de Heródoto Barbeiro. Mas, por uma destas coincidências, em 2010, 2011, mais ou menos, foi quando eu assumi o programa, a primeira entrevista que eu fiz no mundo corporativo foi com um general do Exército, que falava sobre a arte da guerra. E dava um curso de liderança nessa área. E eu prestei muita atenção no vocabulário que ele usava. E a ideia do comando e controle, do vencer o outro, ela fazia parte desse vocabulário. E eu disse, a partir daqui, dei sorte, porque a pesquisa me ajudou, tendo esse caso lá no início, e eu digo que é uma coincidência, porque você fez o prefácio de Arte da Guerra, né? Mas, e eu comecei a analisar as demais entrevistas, 3, 4, 5, 10 anos depois, mais recentemente, a chegada da pandemia. E é impressionante como o vocabulário mudou. Não se fala mais em vencer, mas em convencer. E convencer não é vencer o outro, é vencer com o outro. E isso muda completamente as relações, a nossa forma de agir. E aí entra a questão da gestão de talentos. Porque as pessoas também são mantidas dentro da empresa se elas forem convencidas de que o propósito daquela empresa é o mesmo propósito que ela tem. Assim como lá no início, e aí eu me coloco como meu primeiro emprego em 1984, quando comecei a trabalhar no jornalismo, e eu imaginava que ia trabalhar o resto da minha vida numa emissora de rádio. Você vai dizer, mas você não trabalha em rádio, mas era outra, era na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Hoje, nós vemos os nossos jovens trocando de empresa de um lado para o outro. Por quê? Porque eles estão em busca de empresas que têm o propósito deles. E gerir isso é algo muito mágico dentro das empresas hoje. Os gestores compreenderem como é que eu retenho esses talentos, e eu nem gosto muito da palavra reter, porque parece que reter é uma coisa de obrigação, mas convencer esse talento de que aqui é o espaço em que ele poderá brilhar, é um grande desafio, completamente diferente daquela época, completamente diferente da época do comando e controle, que você convencia até pelo salário, hoje você não convence. O talento ele tem que ser valorizado pela palavra, e eu faço questão de falar disso, porque eu me sinto mais à vontade falando do poder da comunicação. Mas que está é o seu talento, trás, que é o seu talento. Que é o que eu estudei, pelo menos, que é o que eu estudei, que eu exerci, a função que eu exerço há muito tempo, e já aprendi com meu pai que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, o tempo faz com que a gente aprenda alguma coisa. E, portanto, assim, a comunicação nesse processo é fundamental. Você compreender a linguagem do outro, como adaptar a sua fala para convencer o outro, persuadir o outro a permanecer ao seu lado num projeto, numa empresa, e considerando que hoje o acesso desse jovem a diferentes trabalhos é muito maior do que era no passado. Então,
sem dúvida, é uma habilidade que se faz extremamente necessária. E as empresas estão evoluindo neste processo. Hoje nós já temos, dentro das empresas, profissionais que trabalham com algo que eu vou tentar dizer o nome aqui correto, mas não vou acertar, mas que é a ideia do valorização da marca própria. Sim. Para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores. É mostrar para eles que aquela marca ali vale a pena trabalhar por ela. Então, não é nem trabalhar a marca ou o branding com o público externo, com o mercado, mas internamente com seus colaboradores. Quase um endomarketing, né? Assim. É que hoje já deram um outro nome, é alguma coisa do tipo employer branding, alguma coisa nesse sentido assim, e eu não devo estar usando a palavra correta aqui, mas a ideia é essa. Mas é isso, porque se a gente tem, ainda fazendo um gancho com o prefácio, a inteligência artificial ocupando os postos de trabalho mais repetitivo, mais padronizado, os postos que sobrarem, eles precisam ter talentos muito específicos, né? E é por isso que a gente fica aqui falando das habilidades do futuro, que são essas que a gente tem que desenvolver, esse olhar humano, né? Essa parceria entre tecnologia, enfim. Mas está quietinho aí. Não, estou muito bom ouvir vocês. Está muito legal falar sobre talentos. Então fala desses talentos aí nessa tal de futurabilidade. Não, eu estou aqui, né, a gente fica pensando como organização, gestão de talentos, mas eu estou indo aqui para Jesus Cristo, né? Aquela parábola que todo mundo sabe e tem várias leituras de interpretação. Ele pega lá, ele conta do homem rico, digamos, o CEO, o presidente, o investidor, que vai viajar, vai voltar só no futuro. Então ele pega lá, dá 5 talentos para um, dá 2 para outro e 1 para outro. E um talento ali não é uma moedinha, não. Com a atualização dá 35 quilos de ouro, digamos assim. Ele deu uma grande fortuna. Mas não simplesmente deu por generosidade. Ele conhecia a capacidade de cada um. Mas ele privilegiou. Essa medida que ele deu foi conforme a habilidade de cada um, a capacidade que cada um tinha. E viajou. Daí ele voltou no futuro, e aí o que você fez com aquilo que eu deixei com você? Os 2 primeiros multiplicaram aquilo, ou seja, produziram prosperidade, produziram algum tipo de bem. O outro, muito responsável, mas guardou, não fez aquele dinheiro circular, não criou riqueza, não criou valor nenhum, como a gente prefere falar, né, pelas empresas. E aí ele falou que esse cara não estava com nada, ele desprezou totalmente esse cara, porque como é que eu te dei uma oportunidade? Como é que você teve condições de fazer uma coisa, você não fez nada com aquilo que você tem? Então, eu acho que, antes de mais nada, a pessoa que recebe algo, e todo mundo tem uma capacidade já inata, pelo menos tem que ter essa disposição, essa vontade, tem que fazer algo com aquilo que tem. Um gestor, né, dentro dessa gestão de talento, tem que perceber isso e transferir para ele capacidade e tem que cobrar quando voltar, porque senão a gente não tem esse movimento positivo, né, em relação a criar futuros desejáveis. Então, dentro da capacidade, da habilidade de cada um, do posto de cada um, você tem que usar aquilo que você tem do jeito mais positivo e fazer isso render benefícios em qualquer área que seja. Então, acho que esse é o princípio de uma gestão de talento. Aí entram os processos, essas coisas maravilhosas que a gestão moderna oferece aí para as pessoas alcançarem. E você é uma craque nessa coisa de ensinar as equipes, processos, para que todo mundo esteja, né, nessa mesma página, né, de produção de bens que não sejam só esses. E aí um pouco dessa questão, que não basta só você ter um bom vinho, um bom queijo, né? O gestor, ele tem que saber ornar, como diria minha avó, né, harmonizar aquilo. E hoje, nesse mundo tão, né, com tanta diversidade, eu acho que é muito mais difícil falar de gestão de talentos. 4 gerações dentro da mesma equipe, pessoas de etnia diferente, credos diferentes, enfim, tem desafio para todos os gostos. Lembrando, né, que né? diversidade não significa divergência. Isso. E você não transforma a diversidade em divergência se você investir na comunicação, como essa habilidade interpessoal que se faz fundamental nos dias de hoje. A criação do espaço para o diálogo, do escutar o outro, entender o que esse talento está demandando, ou até porque ele pensa tão diferente de você, isso para mim é fundamental hoje em dia, nós compreendermos
o que o outro está dizendo para nós, que palavra é essa que ele está dizendo e que muitas vezes parece maldita, mas ela é uma palavra bendita, e você tem que prestar atenção de forma clara nisso. Nem todo gestor, nem todo líder se preparou para essa escuta ativa daquilo que o outro está dizendo. E compreender, muitas vezes, por que ele critica você. Porque é muito difícil receber uma crítica. Eu sei disso. Eu cresci num cenário de destaque, porque eu sempre trabalhei em mídia. Desde pequenininho, eu trabalho em mídia. Trabalho em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, em revista, web. Ou seja, isso nos dá um destaque. As pessoas te reconhecem, ouvem sua voz e te valorizam muitas vezes por isso. Nem necessariamente pela pessoa que você é, mas por isso. Porque cria um glamour. E nós temos que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a gente começa a achar que não há motivos para ser criticado. Hoje em dia, a crítica está muito mais exposta. Eu tenho a caverna do diabo aberto diante de mim durante toda a apresentação do Jornal da CBN, que é uma coisa que deram como nome WhatsApp, mas é a caverna do diabo. Vem absolutamente tudo, sai lá de dentro. E você tem que se aceitar. E é muito difícil alguém... Você está fazendo um trabalho, fazendo uma entrevista, e você está achando que está indo muito bem, e de repente alguém escreve uma coisa que para você é um tremendo absurdo. Mas antes de responder àquele absurdo, ou rejeitar aquele absurdo, vamos pensar por que ele escreveu isso. O que o levou a pensar dessa maneira? E talvez, a partir desse movimento, desse exercício, você comece a compreender que aquela pessoa tem razão dentro do ponto de vista dela. E por que eu não me adapto? Isso pode acontecer dentro da empresa quando você tem gerações muito diferentes. Aquele jovem mais atrevido que acabou de entrar na sua empresa e não tem medo de dizer que o que você está dizendo é uma grande bobagem. E claro que eu, diante da autoridade que eu tenho, do crachá que está pendurado no meu peito, tento impor a minha verdade. Não vai dar certo. Então, por isso, através da comunicação, mudança do olhar, um vocabulário mais humanizado, a liderança humanizada, vai fazer com que os divergentes caminhem juntos, de forma cooperativa. E aí tem esse olhar de que ter diversidade, acolher o diferente, muitas vezes é um favor para o outro. Não. As organizações precisam aprender a trazer o diferente para tomar menos susto, né? Porque a gente tem organização que não é organização, é uma câmara de eco, né? Todos pensam iguais, que é a reflexão sobre o que aconteceu em 11 de setembro. Aconteceu aquilo porque tinham mentes brilhantes monitorando algo, mas eram mentes brilhantes olhando algo do mesmo lugar. Alguém que pensou diferente, aconteceu o que aconteceu. Então, dentro dessa sua fala, a gente tem muito provocado realmente as empresas a trazerem o diferente para a gente, quando tomar uma crítica, não ser tão assustador. Porque ao longo do dia eu estou ouvindo coisas diferentes, né? Então, assim, de pessoas de origem diferente, de cor diferente, enfim. Mas é comunicação. E as empresas mais modernas têm trabalhado com essa questão da diversidade porque precisam inovar. Exatamente. A transformação digital exige uma inovação, e a inovação só vai acontecer se houver diversidade. Senão, nós vamos seguir todos pela mesma estrada e talvez o fim da história não seja tão positivo quanto a gente imaginava. Final feliz. Mas falando... Não, é interessante que a diversidade ela é só enriquecedora de um ambiente. Então, quando a gente está falando de talentos, ela é enriquecer de talentos. Se a parábola tem o ouro, hoje qual é o ouro que uma pessoa tem, né? O que ela tem? O que eu, como líder, observo que ela tem de potencial, porque conforme aquela habilidade dela, eu transfiro para ela uma medida de responsabilidade combinada com o outro, enfim, para aquele conjunto funcionar. E quando você tem diversidade, aí são essas visões. Além do que, a sobrevivência depende disso, porque ela tem que expressar hoje o que é a sociedade. E o indivíduo hoje está mandando no comportamento das empresas, nas demandas de consumo em todas as áreas. Está aí a rede social permitindo, né, que grupos se organizem para atuar como ativistas ou como projetos mesmo de mudanças. Então, olha, se você não olhar para a sociedade como organização, você também deixa de cumprir o seu papel social, que é o papel de uma organização. Tem lá um tal de CNPJ, que é
contrato social, né? Então, se você não cumpre com isso, você não vai ter lucro com isso, porque você vai estar desconectado das demandas de uma sociedade. Você sabe que para escolher os autores do livro, também teve todo, né, um balanceamento, porque eu falei, e agora? Falta mulher. E agora? Falta negro. E agora? Falta, né, a comunidade trans. E agora? Então, a gente também tentou levar, senão ia ficar um livro, né, que a gente estaria sentado no mesmo lugar. Então, eu vou colocar mais uma história minha aqui para corroborar o que você está dizendo. Nós vivemos no mundo corporativo, você atua no mundo corporativo, você atua no mundo corporativo também. E nós sabemos que se nós deixarmos o movimento natural da sociedade, os espaços serão dados às mesmas pessoas. Eu percebi isso no programa que eu apresento lá na Rádio CBN, Mundo Corporativo. Há uns 4 anos, mais ou menos, eu olhei, ao final do ano, para todos os entrevistados que eu tinha. E o que eu tinha? Homens brancos, pouquíssimas mulheres, negros praticamente nenhum. E eu entendi que alguma coisa não estava funcionando. E o que acontece? Você imagina um programa que, na Rádio CBN, que tem repercussão, etc., a quantidade de propostas de pauta que nós recebemos. É gigantesca. E aí é muito fácil você escolher. O que as agências costumam fazer de assessorias? Promovem os seus CEOs, seus gestores, seus líderes, os autores de livros, geralmente homens e brancos. E o que eu disse? Nós temos que mudar isso. Não é esperar que venha. Vamos nós atrás. Nós precisamos mudar essa fotografia do mundo corporativo. E a gente foi fazendo ano após ano esse esforço. Sim, mais mulheres, mais negros, diferenças de gênero, o que fosse possível de ter de variedade. No ano passado, eu fiquei muito feliz, 2023, que a gente fechou o ano 50-50. Parabéns. 50-50% entre homens e mulheres. Equidade. Ainda com um número baixo de negros e negras. O que nós vamos mudar também. E aí onde eu quero chegar, que é exatamente aquilo que você decidiu fazer quando foi escrever o livro. Você teve ação ativa para fazer essa transformação. Porque se nós irmos, como diria antigamente, no vai da valsa, nós vamos ser iguais, são sempre os mesmos, os semelhantes, que terão os seus devidos espaços. É uma obrigação de cada cidadão enxergar isso, em qualquer local que você esteja ocupando. Dentro da empresa, no seu grupo social, dá uma olhadinha para o lado. Só tem gente que nem você, tem algum problema por aí. E a conta vai vir depois, né? Muito bom, ó. Vamos terminar este bloco de uma forma mais séria, né? E aí a gente se vê no próximo.